Primeiramente, meu nome é Luiz, sou advogado aqui do Contencioso Correia Ferreira Advogados e chamo de contencioso estratégico justamente para a gente tentar verificar uns gatilhos estratégicos em casos especialmente judiciais. E nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte: havia uma execução, né, ou seja, nosso cliente era credor de determinada pessoa e não havia localização de patrimônio. Esse, inclusive, é um problema hoje da maioria dos processos. 70% hoje dos processos de execução segundo o CNJ, eles estão sem qualquer andamento, não é possível satisfação da execução, ou seja, o credor não recebe. E então, hoje a gente precisa de identificar novos vieses, que a gente chama assim, para a gente tentar satisfazer o direito do nosso cliente. Nesse sentido, nesse caso, a gente havia tentado localizar patrimônio na parte executada, que devia valores para o nosso cliente, e a gente não conseguiu verificar. Em determinado momento, a gente falou, vamos ter que pensar estrategicamente e verificar o que a gente pode fazer. Analisando as informações do caso, inclusive em contato com o cliente, sempre muito importante, nós verificamos que a parte devedora, no caso, ela não era a real pessoa que havia negociado e realizado todas as tratativas com o nosso cliente. Então, nós verificamos no caso a seguinte situação: a pessoa que negociou com o nosso cliente, ela não era a efetiva devedora no processo judicial. Então, a gente verificou que houve a inclusão de um chamado laranja, que, no caso, é a esposa da pessoa, e que não tem patrimônio algum, e por isso a gente não conseguiu localizar. E, por outro lado, essa outra pessoa é uma pessoa com bens e foi utilizada essa artimanha. Qual foi o grande problema desse caso? Como regra no processo judicial envolvendo dívidas de pessoa jurídica, não há responsabilização dos sócios por aquele débito da pessoa jurídica. Nesse caso, havia um empresário individual. O que é? O próprio empresário, pessoa física. No caso, a esposa, a própria pessoa física. Ela tinha basicamente um CNPJ que ela precisa de ter basicamente para fins tributários. E nesse caso, quando existe uma pessoa jurídica, a lei nos fala que a gente pode verificar, no caso concreto da existência, que a gente chama de abuso da personalidade jurídica, de estender a responsabilidade para os sócios daquela pessoa jurídica. Só que perceba o problema da situação: não tem pessoa jurídica. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no nosso caso, acabou sendo utilizado para estender a responsabilidade para uma pessoa, só que não há pessoa jurídica. Então, isso foi algo extremamente inédito no STJ, justamente por inexistir pessoa jurídica. Em primeira instância, basicamente o juiz falou a situação que eu disse para você, ele falou assim: olha, não tem pessoa jurídica aqui, você não pode fazer isso. TJMG, da mesma maneira. E aí nós verificamos, inclusive, eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre esse tema, de que, independentemente de haver ou não pessoa jurídica, você não pode usar instrumento de atividade empresarial para lesar credor. Então a gente falou: olha, o STJ, tribunais, precisa de dar uma interpretação extensiva, no caso a gente chamou de interpretação teleológica do Instituto. Então, a gente no final, no STJ, a ministra Nancy Andrighi, no caso, falou exatamente isso, que o Instituto deve ter a devida interpretação teleológica ampliativa do Instituto justamente para coibir a fraude existente. Esse foi basicamente o contexto do caso em si. Hoje, um grande problema da advocacia e o entendimento é justamente o fato de que a maioria dos advogados, eles não utilizam o principal instrumento, que é lei, manual e jurisprudência. Então, hoje, nós temos problemas sérios. Existe uma comissão de estudos no Senado Federal justamente para verificar qual o problema do processo de execução. E o problema, às vezes, é justamente esse: os advogados não utilizam dos instrumentos que a lei coloca esse estudo. Não há um estudo necessário. Então, eu até sou muito crítico disso. Há muito praticismo em determinadas
em determinados setores da advocacia que no escritório a gente tenta romper esse praticismo. Claro que a prática é importante, a gente não pode desapegar dos manuais, da lei e dos instrumentos que tem ao nosso dispor. E foi justamente isso que fizemos nesse caso. Nós verificamos a situação e falamos, vamos ver o que podemos fazer. Fomos nos manuais, utilizamos a lei, falamos, olha, esse caso pode ser resolvido dessa maneira. E quando a gente realizou justamente o despacho com o juiz, despacho com os embargadores, nós colocamos exatamente tudo que consta em manuais, tudo que consta na lei, justamente para quebrar esse paradigma, da gente pensar diferente. Precisamos de pensar diferente, a advocacia precisa de pensar diferente. Então, é o que eu falo de aquele pensamento disruptivo mesmo, a gente precisa de estudar. E aqui no escritório nós temos e tivemos, nesse caso, esse pensamento disruptivo. Não paramos, não formamos o cliente que ele vai ficar sem receber, não. Tem jeito, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, e a gente conseguiu, pelo menos até o momento, levar para a STJ uma tese que nunca havia sido acolhida no âmbito da justiça comum. No caso, inicialmente, o que aconteceu? O juiz havia extinguido o processo justamente pelo fato de que entendeu que não havia pessoa jurídica, como expliquei anteriormente. Então agora, o STJ falou assim, pode fazer isso, pode-se utilizar um incidente de desconsideração para responsabilizar esse sócio que utilizou de uma pessoa laranja, mas agora a gente vai ter o devido processo legal em que essa pessoa ela vai apresentar defesa para falar se ela utilizou ou não, efetivamente, e a gente já tem bastante indício de que efetivamente foi utilizado sim de uma maneira fraudulenta, existem e-mails, nós também temos inclusive algumas provas documentais e também provas testemunhais nesse sentido. Então agora vai ter o devido processo para a gente conseguir responsabilizar efetivamente essa terceira pessoa, a qual nós já identificamos que possui patrimônio, são um patrimônio desembaraçado e que pode de fato satisfazer o direito do cliente. E em que se refere ao acolhimento no STJ, para mim foi muito importante porque quando eu levei essa questão para o cliente falou, olha, isso é uma coisa um pouco esquisita, né? Mas o cliente falou, vamos. Então a gente apresentou a proposta para o cliente, falei assim, desse jeito a gente consegue resolver o seu problema e a gente levou essa tese. Como eu disse, não foi por em primeira, segunda instância, no STJ tive a oportunidade de despachar com os ministros, inclusive o ministro Nancy Andrighi, o ministro do Espírito Santo, inclusive no caso falou que seria um caso inédito no STJ. Então, eu teria que ter muito cuidado, inclusive na sessão ele pediu vista. Então, foi muito legal por conta disso. E eu escrevi um artigo também sobre esse tema. Então, foi para mim muito gratificante ver que houve aqui um esforço intelectual que agora vai servir para utilizar em outros casos. Vendo, às vezes no Instagram, eu vi alguns professores discutindo essa tese. Eu falei, olha, peraí, acho que foi eu que fiz isso aqui. Então foi muito bacana realmente. Inclusive, quando eu postei isso no LinkedIn, vários advogados chegaram a mandar mensagem e falaram, poxa, essa sua tese vai me ajudar em determinado caso. Recentemente eu estava analisando um processo e eu vi aplicando justamente esse precedente. Então, qual que é o impacto? Precedente. Uma corte, igual a STJ, e que é um caso que existe na Justiça do Trabalho, como existe o princípio da proteção, alguns outros princípios inerentes, há a possibilidade, há essa utilização do incidente para estender a responsabilidade para o sócio de fato. Agora, na Justiça Comum, caso igual esse, não havia. Inclusive, isso foi reiterado pelo ministro Luiz Felipe Salomão quando julgamento. Então, qual que é a prática disso? Um precedente que, a partir de agora, autoriza expressamente o incidente de desconsideração para fins de reconhecimento de uma sociedade de fato. Então, esse é o grande case assim, para digamos assim, recuperação de crédito, que é o nosso foco aqui, pelo menos o meu foco aqui no escritório.